Espero que alguém esteja ouvindo. Estou enviando esse sinal via rádio num pedido sombrio e desesperado de socorro. As coisas da University City não são o que parecem ser. Não posso contar quem sou. Por favor, me chame apenas de rádio. Rádio Silêncio. Afinal, sou só uma voz numa rádio e pode ser que ninguém esteja ouvindo. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. E vamos para mais um vídeo sobre experiências de leitura, quadro em que eu conto para vocês sobre histórias que eu li e o que foi que eu achei delas. Mas é claro que eu faço isso sem dar spoilers. E se você gosta de vídeos sobre livros, já se inscreve aqui no canal e vamos nessa! E o livro que eu quero falar com vocês hoje chama Rádio Silêncio. Sim, o segundo livro gringo que eu tô trazendo aqui no canal nesse quadro também é de Alice Oseman. O outro livro de Alice Oseman que eu já trouxe aqui no canal foi Um Ano Solitário. Eu vou deixar o link para esse vídeo disponível aqui na descrição para você assistir depois que esse aqui acabar. Rádio Silêncio é como foi traduzido o livro de título original Radio Silence. Ele tem 448 páginas, é narrado em primeira pessoa com apenas um ponto de vista. Ele foi lançado originalmente pela editora Harper Fire em fevereiro de 2016 e no Brasil ele foi lançado pela editora Rocco em setembro de 2021. A classificação indicativa dessa história é mais 14 anos porque tem algumas piadocas mórbidas, além disso tem consumo de bebidas alcoólicas e também alguns pensamentos depressivos. Ele está disponível nos formatos de e-book, no formato físico e também tem o audiobook dele, só que o audiobook só tem a versão em inglês. Quem escreveu essa história, como eu falei pra vocês lá no comecinho, foi Alice Oseman, e Alice Oseman é uma pessoa que dispensa apresentações. No entanto, pode ser que alguém aí não conheça essa pessoa querida, então vamos falar um pouquinho dela. Alice Oseman tem os pronomes ela, elo, nasceu em Kent, na Inglaterra, e é formada em letras. Tem 29 anos e atualmente trabalha como escritora, ilustradora e roteirista. E apesar de ser um pouco low profile, quer dizer, muito, Alice sempre traz atualizações em relação a todos os seus trabalhos nas suas redes sociais. E é por isso que eu vou deixar o link para todas elas disponível aqui na descrição. Agora eu vou ler para vocês a sinopse de Rádio Silêncio. E se tudo o que você sonhou para si mesmo estivesse errado? Francis sempre foi uma máquina de estudos, com um único objetivo, uma faculdade de elite. Nada irá ficar em seu caminho, nem amigos, nem um grande segredo e nem mesmo a pessoa que ela é de verdade. Mas quando Francis encontra Aled, o garoto tímido e inteligente por trás de seu podcast favorito, ela descobre uma nova liberdade. Ele destranca a porta para a real Francis e pela primeira vez a garota tem a experiência de uma amizade verdadeira em que ela pode ser ela mesma. Mas então a confiança entre os dois é quebrada. Presa entre quem ela era e quem deseja ser, os sonhos de Francis parecem estar sendo destruídos aos poucos. Sufocando com a culpa, ela sabe que tem que confrontar o seu passado. Ela sabe que precisa confessar porque Caris desapareceu. Francis descobre que precisa ser ela mesma para encontrar felicidade e precisará de cada gota de coragem que tem. E agora vamos para o ponto principal desse vídeo, que é o que eu achei desse livro. E gente, eu terminei esse livro com aquela sensação de vazio que apenas certos livros causam na gente. Inclusive fazia um tempo que isso não me acontecia. Ou seja, eu gostei demais dele e eu fiquei órfã. Eu terminei esse livro com aquela sensação de eu preciso muito esquecer ele e ler ele de novo, só que antes disso eu preciso maturar tudo o que aconteceu aqui. Quando acabou, foi tipo, acabou. Eu adorei a personagem principal e novamente deu pra sentir a personalidade dela a partir da leitura. Eu senti bem isso dessa vez, assim como eu senti também enquanto eu li Um Ano Solitário, em que eu vi a personalidade de Tori em cada página. Eu percebi um certo padrão na forma de escrita de Alice e isso me agradou bastante. São frases bem pontuais e até as maiores vão direto ao ponto, mas sem causar uma falta de detalhes com isso. E essa forma de escrita poderia causar uma mesmice nos livros, só que Um Ano Solitário e Rádio Silêncio são completamente diferentes. A gente realmente vê a personalidade de quem está narrando aquela história. E são histórias em primeira pessoa, então isso poderia causar
um choque de dizer que as histórias são iguais ou parecem a mesma personagem, mas não, é diferente. A gente vê Frances aqui, assim como a gente viu Tori em Um Ano Solitário. E eu tô fazendo essas comparações assim porque são da mesma autora e elas têm pouco tempo de distância em relação a lançamentos. O Ano Solitário é de 2014 e Rádio Silêncio é de 2016. Então, por exemplo, eu vou ler a primeira página de Rádio Silêncio pra vocês verem o que eu tô querendo dizer em relação à forma de escrita de Alice. O primeiro capítulo chama Futuros. Não tem nem número de capítulos, só tem o nome, tá? Futuros. Você está ouvindo isso? Perguntou Carrie Slash, pulando à minha frente tão repentinamente que eu quase trombei nela. Estávamos na plataforma da estação. Tínhamos 15 anos e éramos amigas. Perceberam as frases curtas que ela dá a informação e para? O quê? Perguntei, porque não conseguia escutar nada além da música que estava ouvindo com um só fone de ouvido. Acho que deveria ser Animal Collective. Carrie riu, o que não acontecia com muita frequência. Sua música está alta demais, disse ela, enfiando um dedo pelo fio do fone de ouvido e puxando para longe de mim. Ouça! Ficamos paradas ouvindo e eu me lembro de todas as coisas que ouvi naquele momento. Ouvi o ronco do trem do qual havíamos acabado de descer, deixando a estação, seguindo em direção à cidade. Ouvi o guarda da catraca explicando a um senhor que o trem de alta velocidade que seguiria a St. Pancras tinha sido cancelado hoje por causa da neve. Ouvi o burburinho distante do trânsito, o vento acima de nossa cabeça, a descarga no banheiro da estação e trem chegando agora à plataforma 1 EO 8.02 para Ramsgate. Neve sendo retirada e um caminhão de bombeiro, além da voz de Carrie. E... eu não vou dizer porque isso é spoiler de Rádio Silêncio. Rádio Silêncio que... eu não vou dizer porque isso é spoiler de Um Ano Solitário. Sim, as histórias têm ligação. Lembra? Ousman Verso. E é isso, mas vocês conseguiram entender o que eu quis dizer com a forma que Alice escreve essas coisas pontuais, de frases curtas e até as mais longas, trazem detalhes, mas não detalhes a um ponto que fica uma leitura exaustiva. Outro exemplo de outra página. Eu tinha muito trabalho a fazer quando cheguei em casa. Eu quase sempre tinha trabalho a fazer quando chegava em casa. Eu quase sempre fazia trabalho quando chegava em casa porque tinha a sensação de que estava perdendo tempo quando eu não estava fazendo trabalhos da escola. E ainda tem essa questão dessa brincadeira de algumas frases vão aumentando gradativamente. Eu gostei bastante dessa forma de escrita de Alice e isso também muda um pouco de lá pra cá, mesmo sendo o mesmo estilo, há algumas nuances que vão se mesclando, que vão se expandindo, sem o estilo da autora se perder. Eu não sei se isso acontece ainda em Sem Amor, porque eu não li Sem Amor ainda, mas em Rádio Silêncio e em Um Ano Solitário, isso acontece bastante. E além disso, eu gostei desse livro porque ele é um livro sobre amizade, é um livro sobre acolhimento. É um livro sobre liberdade, sobre os nossos sonhos e sobre a quebra dos nossos sonhos. É uma história sobre acolhimento e uma história sobre família. Sobre termos pessoas que se importam conosco e com os nossos desejos, com os nossos sonhos, com as nossas vontades. Que se importam com o que desejamos. Como eu disse, é sobre família, e família é tudo isso. É sobre toda essa forma de se importar com a gente de verdade. Muito mais que laços sanguíneos. É como as pessoas se importam com a gente e querem que a gente seja feliz. O quanto família são pessoas que se importam conosco e a gente com elas. Inclusive, esse foi mais um livro em que eu fiquei doida pra agredir um parente. Se você não entendeu esse comentário, eu recomendo que você assista ao primeiro vídeo de experiência de leitura aqui do canal, que é sobre o livro Corpo Desfeito de Jared Arraes.
Inclusive foi o primeiro livro que me deu o pontapé inicial para começar esse quadro, por isso que ele tá no primeiro vídeo. Eu me identifiquei muito com as personagens e suas buscas e suas frustrações, principalmente com o personagem principal, que é Francis. Me identifiquei com seu querer de achar que queria, mas infelizmente eu não fui tão corajosa quanto Francis foi. Eu tô tentando ser agora. Inclusive, eu me emocionei muito com Francis em seus medos, em suas buscas, em seus receios, em suas preocupações, paranoias. Francis é uma personagem fascinante. Aled, que é um outro personagem dessa história, que é quem Francis conhece, é um personagem que eu gosto dele, mas existem algumas coisas que me fazem ficar meio irritada com Aled. E eu não digo isso por suas demandas mentais, porque eu super compreendo, querido. Mas foi algo da personalidade dele mesmo que me deixou meio assim, com um tanto de estranhamento. Eu não consigo ter uma claridade do que exatamente houve um incômodo meu com Aled. Se eu conseguir, né, de uma próxima vez que eu ler esse livro, que eu vou ler esse livro de novo, eu consegui extrair isso, eu trago até um outro vídeo aqui falando mais detalhes sobre isso, do porquê que houve essa questão. Mas eu senti um pouco de incômodo com Aled, de certa forma. Mas ele é uma pessoa legal. Inclusive, eu achei que quem narrava essa história era Aled. Isso porque eu via muitos comentários das pessoas falando coisas sobre Rádio Silêncio, comentando também em relação a Heartstopper. E aí eu achava que quem narrava era Aled. Ou que ele narrava também. Não ia ser só um ponto de vista, ia ser um ponto de vista de Francis e de Aled. Tanto que quando eu peguei pra ler a amostra no Kindle, né, que eu comentei com vocês no outro vídeo, que eu peguei uma amostra desse livro no Kindle pra saber se eu realmente ia comprar, porque eu não ia gastar dinheiro com um livro que eu não fosse gostar. Eu tinha que gostar pelo menos do início. E quando eu comecei a ler, eu achei que era a Aled que tava narrando. E aí eu vi que não, porque Francis fala sobre ver Aled. E eu tinha essa ideia porque, como eu disse, eu vi as pessoas comentarem, né, sobre Aled e sobre também que esse livro faz parte de Heartstopper e que ele seria ligado a Heartstopper porque Aled e Charlie são muito amigos. Só que assim, não tem nada a ver uma história com a outra. Pelo menos não desse jeito. Claro que as histórias se cruzam de alguma forma porque elas estão no mesmo universo. E como eu falei pra vocês, na primeira página de Rádio Silêncio tem uma referência a Um Ano Solitário. E durante o livro a gente também vê algumas referências a Um Ano Solitário. É claro que a leitura de Rádio Silêncio é independente, você não precisa ter lido Um Ano Solitário para ler Rádio Silêncio. Mas se você tiver lido, você entende algumas coisinhas que são colocadas em Rádio Silêncio que tem a ver com Um Ano Solitário. Mas isso não quer dizer que porque tem essas ligações de serem no mesmo universo, que as histórias têm que se cruzar. Inclusive, eu vi algumas pessoas reclamarem, e isso aqui vai ser um levinho spoiler, mas é um leve porque as pessoas falam muito disso na internet. Foi uma coisa, inclusive, que me deixou curiosa pra ler. As pessoas reclamarem que Charlie desaparece da vida de Aled nesse livro. Que a gente não vê nada sobre Charlie nesse livro. E já que ele é amigo de Aled, ele deveria aparecer. Só que aqui a gente entra em algumas questões. Primeiro, a gente sabe que Charlie existe. A gente sabe que ele existe. A gente sabe que ele é amigo de Aled. Inclusive, existe referência a Charlie nessa história. Ele tá presente. Claro que não tanto porque essa história não é de Charlie. Se você ler a história, você vai ver que Charlie tá presente. Ele é citado, aparece Charlie. Só que ele não aparece tanto porque essa história não é sobre ele. Além disso, quem narra a história é Francis. Se é Francis que narra a história e ela não estuda na mesma escola que Aled, porque tem essa parte também. Lembra? Se você assistiu Heartstopper, você viu isso. Tem a questão das escolas serem separadas por gênero. Nos livros isso é trazido de uma forma um pouquinho diferente, mas ainda assim, em geral, em maior parte das questões, as escolas são separadas por gênero. Então, Francis estuda numa escola para meninas. Existem alguns meninos, mas a maior parte são meninas. E Aled estuda no outro colégio.
Então, Aled estuda no colégio que Charlie estuda, que é o... Eu nunca sei pronunciar esse troço. Acho que é Truman, ou é Truman. E as meninas estudam no Higgs. Então, não dá pra gente saber realmente que Charlie não está com Aled nesses momentos da escola, já que não existe isso de a gente ver o que tá acontecendo, já que a gente tá vendo a história pelo olhar de Francis. A gente vê Francis olhar pra Aled sozinho. E Charlie nunca foi a pessoa de ficar indo pra casa dos outros assim. Pelo menos nos livros de Heartstopper que eu li, a única pessoa pra que ele vai pra casa sempre, né, é Nick. E antes disso ele ia muito pra casa de Tal. Que, tanto que na série ainda aborda isso, que ele ia pra casa de Tal, ver filmes e etc. Já que a série expande o universo de Heartstopper. Então ele não vai pra casa de Isaac, ele não vai pra casa de Aled. Então não tem como ele estar lá e Francis ver e comentar: ai, Charlie tá na casa de Aled. Então a gente não tem como saber que Aled não está com Charlie nesses momentos. Se Aled narrasse a história e não mostrasse de jeito nenhum Charlie, aí sim seria realmente esquisito demais, né? Tipo, cadê? Já que eles são tão amigos, por que não tá mostrando eles juntos? Cadê essa amizade que a gente não tá vendo? A gente não tá vendo acontecer. Sumiu. Mas além de tudo isso, além da gente não ver essas questões pelo ponto de vista de Aled, e sim pelo ponto de vista de Francis, o que a gente vê de Aled, a gente percebe questões em seu comportamento. A gente vê um personagem que tem questões por conta dos demônios que enfrenta. E assim como Aled estava enfrentando os próprios demônios, Charlie estava enfrentando os demônios dele também. E isso pode sim ter feito com que durante o último ano de escola deles, eles tenham criado um afastamento em algum momento. É claro que, como também está para ser relançado Rádio Silêncio, pode ser que Alice possa vir a fazer alguma modificação em relação a isso, já que ela ainda está escrevendo Heartstopper e ela pode ter deixado em Heartstopper eles próximos no último ano, e isso fez com que as pessoas achassem estranho. Eu não sei porque eu ainda não terminei de ler, porque eu não assino eu não sou assinante do negócio lá de Heartstopper, então eu só sei as coisas que vêm pra mim a partir dos livros, e eu não tenho o último livro ainda, que vai ser lançado agora. Então, pode ser que tenha havido isso. Mas, a partir do que é apresentado nesse livro, há sim explicação, há sim sentido não haver Charlie nessa história e Charlie ter desaparecido, entre muitas aspas. Porque assim, gente, as pessoas se afastam. É normal as pessoas se afastarem. É normal as pessoas não manterem as mesmas amizades pra sempre. Faz parte da vida. E se a gente não via as coisas pelo ponto de vista de Aled, aí mesmo que a gente não tinha como saber as informações. No caso, a gente só sabia coisas de Aled diretamente quando a gente ouvia o seu podcast, né? Porque tem um podcast nessa história, como vocês viram, Francis conhece Aled, que é o criador do seu podcast favorito. Então a gente via coisas de Aled a partir do podcast, as coisas pessoais dele, né, a partir do podcast, que ele incrementava a sua vida a partir do podcast. E era só isso, assim, só tinha essa informação sobre Aled. Eu achei isso tudo meio estranho, porque do jeito que as pessoas falavam, que eu vi isso comentando na internet, era como se Aled fosse apaixonado por Charlie. E é por isso também que essa história deveria fazer parte da cronologia de Heartstopper. Só que o livro traz outra coisa pra gente. Então, assim, se você é uma pessoa que lê Heartstopper há mais tempo que eu, conhece há mais tempo que eu, porque eu passei a conhecer a partir do ano passado, então eu não tenho tanta bagagem de Heartstopper assim, conta pra mim aqui nos comentários se houve alguma coisa relacionada a isso, de Aled ser apaixonado por Heartstopper, de Aled ser apaixonado por Charlie. Teve isso? Isso é contado no almanac? É porque eu não li o almanac todo ainda, que eu tô olhando bem devagarzinho. Tem isso no almanac ou tem isso em algum lugar? Porque eu realmente não faço ideia de onde é que saiu essa história. Mas talvez possa ter uma explicação em algum lugar que eu não tive acesso porque eu sou nova no mundo de Heartstopper. Mas enfim, voltando pro foco principal, né?
Eu gostei bastante da forma como Alice abordou sexualidades mais uma vez em suas histórias. É trazido de uma maneira muito legal, muito responsável, muito cuidadosa, em que a gente simplesmente vê aquilo acontecer sem um peso desnecessário. Mostra-se a partir dessa insegurança dos personagens, mas não como um bicho de sete cabeças. É falado de forma acolhedora que se faz entender na simplicidade. Eu gosto muito da forma em que Alice põe diversidade em seus livros, seja diversidades étnicas e de sexualidade, e ela faz isso de forma leve e real, de forma a abordar as coisas sem criar todo um inferno maior ainda do que seria necessário ser colocado. É claro que a vida pede isso e ela acaba colocando, né, de certa forma, mas não é de um jeito que faça com que a leitura seja incomodativa. Tipo, estar presente, estar ali, e ao mesmo tempo que tá ali, dessa forma, não torna a narrativa vazia. E é por tudo isso que eu achei até que eu daria 5 unicórnios para esse livro. No entanto, eu vou dar pra ele 4 unicórnios e meio. E por que 4 unicórnios e meio? É uma nota maravilhosa, claro, sim. Parece até que eu ia dar, tipo, 2, né? Do jeito que eu falei, mas não. Mas por que essa nota? Essa nota é porque teve um momento do livro, lá para uns 70%, eu acho, que tinha umas coisas ali que não precisava. Tinha, digamos que, páginas demais. Eu errei em não anotar exatamente o lugar para contar para vocês. Eu tenho esse probleminha, mesmo que eu faça algumas anotações sobre o que eu tô achando da leitura no Scooby ou no Maratona.app, eu não anotei exatamente o momento exato, Eu não anotei com precisão o momento em que rolou essas coisas, assim, que eu acho que poderia ser tirada do livro. Mas é mais ou menos nessa parte, é porque não é tão antes no meio do livro, nem tão no final. Então eu acredito que foi ali uns 70% do livro em que tinha algumas páginas a mais, umas páginas que não precisavam. Não tornou a leitura ruim, mas poderia ser menor. Então, assim, o livro tem 448 páginas. Poderia se fechar o livro em 400 ou 390. Então, por isso que pra mim foi 4 unicórnios e meio, porque não precisava dessas páginas aí, que eu achei que foi só tipo como se fosse pra encher mais páginas que não precisava, sabe? Mas fora isso, só coisa positiva dessa leitura. Inclusive, esse livro me fez ter vontade de pôr em prática uma ideia que eu tenho há um tempo e sempre demoro, eu sempre dispenso, principalmente porque demanda ainda mais tempo que eu não tenho, que é de criar um podcast. E aí eu pensei até em transformar um quadro queridinho de vocês aqui do canal em podcast. Mas eu tô aí analisando sobre isso. Se vier aí, eu aviso a vocês, tá? Mas enfim, gente, eu fiquei órfã de Rádio Silêncio e eu quero ler de novo. Eu só não li agora porque eu tenho outras leituras na frente. Inclusive, eu tava até comentando no vlog que eu tô gravando enquanto eu estou gravando esse vídeo. Sim, eu tô gravando um vlog enquanto eu gravo esse vídeo. Vou deixar o link pra ele disponível aqui na descrição pra você ir lá conferir depois se você não tiver assistido ainda. Mas eu não posso ler agora porque eu tenho muita coisa pra ler. E não por uma meta a ser batida, mas por desejo. Eu quero ler muita coisa que eu ainda não consegui ler, porque na verdade eu queria ler tudo agora. Mas é impossível ler tudo assim, né? Principalmente porque a leitura é pra ser prazeroso e pra gente curtir enquanto faz. E não pra ser uma competição. Agora me conta aqui nos comentários se você já leu Rádio Silêncio, o que foi que você achou dessa história. Você curtiu essa história? E se você não leu Rádio Silêncio ainda e ficou curiosa aí pra ler, eu vou deixar o link para a compra desse livro disponível aqui na descrição. E vou deixar também o link para a compra do box Alice Oldman, que é esse box aqui, que vem 3 livros. Um Ano Solitário, Rádio Silêncio, Sem Amor, porque às vezes os 3 tá mais barato que comprar um só. E se você tem interesse em ter os 3, já aproveita a oportunidade. Para mais vídeos como esse, deixa o seu gostei aqui embaixo, porque isso faz com que eu entenda que você gosta desse conteúdo e considere se tornar meu apoiador para fazer com que esse canal continue a crescer e acontecer. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e deixar o like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.